todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agora estou. Pode acender. Hoje nós viemos conversar. A partir daqui, nos próximos meses, a gente vai ficar conversando sobre saúde espiritual. Hoje nós vamos falar sobre a nossa participação na conquista da saúde, na promoção da saúde. É muito importante que a gente pense a respeito desse tema, e alguns de nós devem estar falando, isso não é para mim, porque afinal de contas eu estou saudável. Será que a gente sabe o que é saúde? Se perguntar para a média das pessoas o que é saúde, todo mundo vai falar que é dor, um problema físico. Raras pessoas vão alcançar que saúde também é mental. Poucas pessoas, a maioria das pessoas pensa só no físico. Pois eu vou dizer para vocês que mesmo as duas pessoas, mesmo quem alcança que parte da nossa saúde é mental, ainda não sabe nem metade do conceito. Alguém pode estar pensando, o conceito espírita, o conceito das terapias alternativas. Não, eu estou falando do conceito oficial de saúde. Sabe qual é o conceito oficial de saúde? Construído, determinado pela Organização das Nações Unidas, através da OMS, Organização Mundial da Saúde. O conceito é completo. Saúde é o completo bem-estar bio, psico, social e espiritual. E eles ainda frisam, e não apenas a ausência de doença. Então, para a gente se considerar saudável, a gente teria que estar bem no corpo, não estar sentindo nenhum sintoma fisicamente, também estar bem na mente, também estar muito bem nas nossas relações, na família, no trabalho, em todas as nossas relações, com as pessoas que a gente vê, e também está bem nas relações com as pessoas que a gente não vê. Ainda tem alguém que acha que está bem de saúde? Se tiver, a gente conversa depois, porque é bem difícil. Então, saúde é um tema para quem? Para todos nós. Saúde é um tema que se confunde com os maiores objetivos da vida. Saúde se confunde com felicidade, porque quem estiver bem nessas 4 dimensões está feliz. Muito bem. Colocado o bode dentro da sala, como se fala, né? Primeiro a gente coloca o problema para as pessoas sentirem, isso tem a ver comigo. E agora vamos para o nosso tema especificamente, que é: qual a minha participação na conquista da saúde? O que depende de mim para eu alcançar a minha saúde? Que é essa a nossa conversa de hoje. Na passagem que a gente, abrindo, por assim dizer, ao acaso, no livro que a gente está lançando, Símplice, a Saúde segundo Jesus, Jesus fala, que aquele que der testemunho dele, das palavras dele aqui na terra, ele, o Filho de Deus, vai dar testemunho dessa pessoa no reino dos céus. Essa passagem se soma a diversas outras que fala de uma complementariedade, que fala da nossa participação na conquista da saúde. São muitas as passagens do Evangelho que falam de 2 movimentos, que falam que saúde não é só a ação que vem do alto, não é só a luz, mas é também a participação do doente, que o doente é fundamental para a conquista da saúde. Nessa, ele fala que nós precisamos dar testemunho das palavras de Jesus, para ele também dar testemunho da gente perante Deus. Mas tem outras várias, por exemplo, a gente reza o Pai Nosso e fala, pede perdão na mesma medida que a gente mesmo perdoa. Isso quer dizer o quê?
há uma complementariedade, há uma relação entre a nossa atitude e a luz. Em outra passagem, Jesus fala que nós devemos buscar, antes de tudo, o reino dos céus e sua justiça, porque tudo mais nos será acrescentado. Também fala, pedi e obtereis. Também fala, ajuda-te e o céu te ajudará. Tem importância a nossa participação? Nós temos alguma participação no processo de conquista da saúde, da felicidade, da realização? É por não entender isso que muitos de nós, talvez a maioria de nós, esteja sofrendo com um problema difícil da saúde, que é cura e volta, cura e volta, cura e volta. Vocês já passaram por isso? A gente parece que resolve, agora vai, mas não vai. Aí melhora e depois volta. Aqui no Semente Nano, se a gente não percebe a nossa participação, a gente toma o passe, passa pelo atendimento fraterno, faz todo o atendimento necessário, de acordo passe de acordo com o prescrito, melhora. Mas se a gente não percebe a nossa participação, daqui a pouco volta. Você ainda sai criticando sempre. Parecido com aquele senhor que marcou muito quando eu vi, foi uma imagem que marcou muito, um senhor que tinha feito operação na traqueia por causa de câncer. Câncer na traqueia gerado pelo cigarro. E ele tinha aquele furinho, né, da traqueostomia. E ele aproveitava aquele furinho, que por infelicidade do destino tem o exato tamanho do cigarro. Parecia um vulcão depois, saía aquela fumaça por aqui. Não é impressionante que a gente tenha problemas, saiba da causa dos problemas, mas não queira participar da cura? Não, a cura é um médico que tem que fazer para mim. Por exemplo, a gente gosta de médico que dá receita, que dá remédio, que dá injeção, mas tem médico que não. Tem médico que fala assim, não, o senhor precisa mudar seus hábitos, precisa comer de outro jeito, precisa se relacionar com o seu corpo de outra maneira. E o pior de todos os médicos, você precisa parar de se estressar tanto, você precisa parar de se preocupar tanto com as coisas, de brigar com a vida. Quando o médico fala isso, você troca de médico, né? Dá um remédio logo e não fica me enchendo o saco. Porque médico é feito para resolver o nosso problema, é ou não é? Aí não dá certo. E a gente vai, e a gente vai, e a gente vai, e a gente vai. E vai para o centro e volta para o centro, e vai para o médico e volta para o médico. E fica nessa briga a vida toda. Quanto tempo? Quanto tempo vai demorar para a gente descobrir que nós somos um participante fundamental na nossa cura? Essa resposta é uma resposta individual. Depende do amadurecimento de cada um. A gente adora achar que o outro vai resolver a vida da gente. No romantismo, as pessoas acham que quando encontrar o príncipe e a princesa, seus problemas se acabaram-se. Mal sabe a pessoa. Aí é que acontece. Tem gente que acha que ganha na loteria e aí sim a minha vida vai ficar boa. Quem de nós não viu o Globo Repórter dos ganhadores da loteria? Se alguém achou um feliz, me conta. Ao contrário, o cara começa a receber telefonema de tudo quanto é lado, o cara fica lindo, nossa senhora, passou a ficar lindo, muita gente interessada nele, alguns são até assassinados, passam por uma piora muito grande da vida, mesmo que eles mantenham um secreto, mas vocês sabem que segredo dá mais dinheiro, segredo é dinheiro, não vai dar certo. Nós temos uma participação tão importante, mas tão importante que o próprio Jesus, quando curava, falava o que para todos nós? A tua
fé te salvou. Por que Jesus falava isso? Muita gente fala assim: para que eu vou orar? Vocês já ouviram alguém perguntando assim? Para que a gente precisa rezar se Deus sabe tudo? Não tem uma lógica nisso? Por que eu preciso orar se Deus é bom, é justo e é todo poderoso? Eu vou orar para pedir o quê? Vocês nunca pensaram isso? Se você não resolver esse dilema, a tua oração vai ser fraca, vai ser quebrada, porque uma parte de você está acreditando na oração, outra parte está duvidando. Sabe assim? Uma vai e outra volta. Você está sendo uma pessoa sim e não ao mesmo tempo. E aí você fica quebrado internamente. Ao contrário do que Paulo ensinou a gente nas suas cartas. Sejam todos sim, sim e não, não. A gente não pode ter sombra na oração. Se você tiver sombra, a tua oração fica quebrada. Boicota a si mesmo. Então a gente precisa quebrar algumas questões da nossa participação, e a oração é fantástica, porque dentro do nosso sistema, no orientalismo você vai ter a questão da meditação mais forte que a oração. No ocidente você tem a oração mais forte que a meditação. Mas em todas elas, a mentalização ela é fundamental. Você, enquanto está orando, você precisa estar formando imagens, pensando imagens que não sejam contraditórias, que não boicotem. Porque quem ora só pensando na palavra mágica é Harry Potter. Harry Potter que acreditava que tinha a palavra mágica. Você fala abracadabra e a coisa muda. Alguém ainda acha isso? Ah, fala Jesus que tudo modifica na tua vida. Só se o nome do padeiro da tua padaria for Jesus, aí você chama, vem o pão, porque é a multiplicação dos pães, né? Não, a palavra por si não muda nada. Muda se a palavra for uma chave que alterar o teu padrão vibratório. Por isso é que a mentalização é fundamental. Você ir formando imagens, formando forças, abrindo forças para isso. Nós trazemos dentro de nós a matriz das doenças, a matriz da falta de saúde. Qual é essa matriz da falta de saúde? O que é saúde no sentido espiritual? Bom, o Antigo Testamento fala que todo bem vem de Deus. Portanto, a saúde vem de onde? De onde vem a energia que banha a todos? Vem de Deus. É até uma blasfêmia quando as pessoas falam uma para as outras. É uma blasfêmia bem intencionada, mas não deixa de ser. Quando fala assim, Deus te abençoe. Será que o que falta para a gente é que Deus nos abençoe? Alguém acha aqui que o que está faltando para você ser feliz é uma bênção de Deus? Que Deus te ajude essa semana, que Deus te abençoe. Será que é isso que falta para a gente? Deus está de férias, Deus está de licença-prêmio. O que acontece que Ele pode esquecer da gente? Ele pode esquecer da gente? Claro que não. A lógica diz que Deus banha a todos igualmente e permanentemente. Que a diferença entre bons e maus, saudáveis e doentes, é apenas da pessoa se fechar ou se abrir para a luz. Isso não parece lógico? É claro que vai ser assim. Porque se você tem dois filhos, um que está muito bem e um que está muito mal, você, ao contrário, não vai deixar de banhar aquele que está muito mal. Você vai buscar ainda mais, e Deus vai ser mais ainda assim. Jesus mesmo falou qual é o pastor que não larga 99 ovelhas que estão bem e vai atrás daquela que se perdeu. Então, Deus está permanentemente nos banhando, mas a nossa casa está escura. Uma luz enorme lá fora, e a nossa casa está escura. E a nossa casa escura faz a gente tropeçar nos móveis e se machuca. Faz a gente trombar com as outras pessoas e um fica machucando o outro. E a gente quebra as coisas. Essa é uma imagem muito boa da nossa vida. A gente está se machucando, machucando os outros e desarmonizando os ambientes. Isso acontece com vocês? Por que a nossa casa está escura se lá fora está sol? Por quê? Porque a janela está fechada,
a cortina está fechada, tem um paninho ainda atrás da cortina que também está fechada, tudo fechado, e a casa fica completamente escura. Então o problema da nossa vida nunca foi falta de luz, falta de bênçãos de Deus, foi a falta de nós não nos abrirmos para as bênçãos de Deus. E quais são essas cortinas então? O que ensombrece a nossa vida? O que impede a presença de Deus e, portanto, a saúde espiritual nas nossas vidas? Esse pensamento é fundamental, já que nós descobrimos que nós somos sujeitos fundamentais de conquista da nossa cura. Nós precisamos saber o que provoca, o que tem provocado a nossa distância, o nosso distanciamento, o que tem ensombrecido a nossa vida perante Deus. As cortinas, as janelas fechadas, são sentimentos, lixos espirituais que a gente traz de diversos momentos. Eu, nesse momento, consigo distinguir 4 tipos de lixo espiritual, mas deve ter mais. Mas são exemplos que servem para as investigações de vocês. Um deles chama-se mágoa. A gente guarda mágoa, acumula mágoa, e essa mágoa vai ensombrecendo a vida da gente. Às vezes se transforma em raiva, às vezes se transforma em ódio, às vezes se transforma em projetos de vingança. E isso tudo fecha e nos distancia da luz. Eu sei que isso não acontece com vocês, vocês são espíritas, perdoam imediatamente, então não tem esse problema. Mas só para a gente pensar teoricamente, né? Não ri, gente, da bandeira, assim. Tem que manter a classe. Mas também a culpa ensombrece a nossa vida. A culpa amesquinha, a culpa diminui, desmerece, paralisa a alma. Uma pessoa que se acha culpada pede o que da vida? Espera o que da vida? Quem é culpado merece punição. E aí a pessoa vive esperando punição, vive aceitando sofrimento, buscando inconscientemente ou até conscientemente o sofrimento. Se a pessoa está buscando o sofrimento, ela vai ter chance de uma cura permanente? Vocês estão entendendo, gente? Você nunca se pensou por que aquela sua amiga, que é tão uma profissional, tão correta, uma pessoa tão bacana, aceita uma relação violenta dentro de casa? Como é que pode ser isso? Isso não desafia a gente? Porque existem relações, existem pessoas com quem você, olhando para ela, você já se sente desmerecedor, culpado, indigno, e aí você aceita punição. Culpa é um veneno da alma. Então, assim como você precisa, para a mágoa que vem do erro que os outros cometeram com você, aprender a perdoar os outros, na culpa a gente precisa de perdão para quem? Perdão para quem, se você se sente culpado? A gente precisa aprender a se perdoar. Porque nós erramos, os outros erraram conosco, mas ninguém evolui sem cair. Nenhuma criança anda sem tropeçar. E assim você fala assim, errei, e troca a culpa pela responsabilidade, e vai assumir todas as consequências do seu erro, vai reparar, mas a responsabilidade te projeta para frente, te projeta para reparação, para reconstrução, para o aprendizado. A culpa te chama punição, te chama para trás e para o desmerecimento. São duas ideias muito diferentes uma das outras. Se vocês se sentem culpados frente a erros do passado, eu não estou aqui para falar, passar a mão na cabeça e falar, não foi nada, Deus perdoa, está tudo bem. Não. Como a gente lembrou do Pai Nosso, Deus, para perdoar, precisa que nós perdoemos antes. Então, aprendamos a compreender, a assumir a responsabilidade dos nossos atos, a nos propor a reparar o que a gente errou e aprender, e não fazer mais. Porque não tem perdão mais difícil do que aquela pessoa que pede perdão agora e à tarde já pede perdão de manhã e à tarde
já começa de novo. Vai ser difícil. Deus também acha complicado. Então, por isso que Ele nos pediu o aprendizado, o perdoar, para se abrir também para o perdão. O medo. O medo é um sentimento primário, um sentimento fundamental. Um psicopata, um doente mental, uma criança muito pequena, não tem medo, e aí eles não conseguem nem atravessar a rua. Por quê? Porque não sabe o perigo que tem. O medo nos orienta até certo limite. Passou daquilo, fica complicado. Fica complicado. O medo transforma a vida da gente, envenena a vida da gente quando ele se torna crônico, quando ele inclusive passa a ser pânico. O pânico não precisa mais de um motivo objetivo, ele se torna permanente, ele está o tempo todo. Medo é um sentimento muito complicado. E o que é o remédio? Se para a culpa e para a mágoa nós temos o perdão e o auto-perdão, em relação ao medo nós temos que confiar. Quem tem medo desconfia. Quem tem medo acredita no mal e acredita na injustiça. Eu convido vocês a participar das 4 turmas que tem aqui sobre aprendizes do Evangelho, para a gente pegar o Evangelho, destrinchar e pegar, entender a receita de Jesus. Venham, as pessoas podem entrar em qualquer época do ano e tem horários muito diferentes. Se não me engano são 4 turmas, domingo de manhã, segunda-feira à noite, quinta-feira à noite e quinta-feira à tarde. Se não me engano é isso, né? Ou seja, de manhã, de tarde e de noite, dia de semana e final de semana. Venham, ajudem Deus a te ajudar, ajuda-te e o céu te ajudará. É fundamental você chegar nesse ponto. Ah, mas eu leio o Evangelho, mas entende? Consegue interpretar? Sabe aquela pessoa que vai no médico e sai toda feliz por ter pego uma receita? Aí olha, não entende nada? O que adianta você receber uma receita se não entende nada? A gente leva para o farmacêutico e o farmacêutico descobre. Realmente ele olha e fala, não, aqui está escrito isso. Você fala, como? Não entendi nada. Nós precisamos destrinchar, perceber o que está por trás, a alma, tirar o espírito da letra. Isso é fundamental. Não adianta a gente ler mais uma vez o Evangelho se não estudar. Nós aprendemos muita coisa. Como diz Beto Guedes na música famosa, que foi a abertura de novela, a lição nós sabemos de cor. Só nos resta aprender. Tem muita gente que sabe o Evangelho de cor, capítulos e versículos, cita muito bem. A gente precisa aprender, aviar a receita do médico e aplicar, é claro. Porque se você for no farmacêutico, receber o remédio e não tomar, aí fica difícil. É claro. Então, nós somos participantes fundamentais da nossa cura. Olha o que eu vou falar para vocês. Não existe cura sólida sem que ela seja, antes de tudo, autocura. Se você não se curar, se você não se abrir para a luz, se você não abrir a janela, não adianta nem cantar aqui para Jesus, entra na minha casa, entra. Como é que ele vai entrar? Roubador de porta? Como assim? Ele vai ter que chamar um chaveiro? Não! A luz só pode entrar se você abrir a janela, se você abrir as cortinas, se você permitir. Ah, mas como que a gente não permite? A gente não permite não perdoando, gente. A gente não permite não acreditando, duvidando do bem de Deus, duvidando da vida, iluminando as nossas doenças, as nossas casas, as nossas relações, as nossas mentes. Por exemplo, o Evangelho no lar. Algumas receitas que são francas no Espiritismo são o curso, a palestra, o passe e o Evangelho no lar.
Evangelho no lar é fundamental você fazer, porque aí você dá sintonia. Porque um rádio, se duvidasse da oração, ele faria como nós, e perguntaria: por que eu preciso fazer alguma coisa se as ondas de rádio estão aí com músicas ótimas, com notícias maravilhosas? Por quê? O que eu preciso fazer? Se o rádio não sintonizar, ele vai ficar no chiado. Quem está doente está no chiado. E um chiado bem alto, eu chego na tua casa e está com um chiado bem alto, e você reclamando do chiado. Como assim? De quem é esse rádio? Ah, é meu. Ah, você vê que chiado horrível? Vejo. Por que você não muda a sintonia? Por que você não muda a sintonia? Esse é o convite da noite. Essa é a razão da gente fazer oração. Esse é o motivo, é a forma da gente estabelecer uma parceria com Deus e com a luz. Vocês querem? Ou só vieram para o médico para ele resolver o problema de vocês? Ah não, eu vim para o Semente resolver meus problemas. Eu digo que tem um problema, já tem dois, né? Você está pronto para a cura? Você está pronto para a luz, ou vai ser mais uma etapa do pêndulo? Venho, melhora um pouquinho, corto. Depois lembro de Deus, porque bate, né? O problema bate e volta. E vai, e vai. E você é um pêndulo. Quando que vai ser de verdade? Deus quer casar, você só quer ficar? Vem aqui no Semente, dá uns beijinhos e vai embora? É assim? Deus quer casar. Casar é a cura. Os beijinhos de ficar é só o alívio. A decisão, se a tua aproximação aqui no Semente, com um médico, com um psicólogo, com um psiquiatra, todas as formas de busca de saúde, se elas vão realmente te atingir no fundo, ou se vão ficar mais uma vez na superfície e só nos sintomas, sem atingir as causas, é unicamente sua. Os Espíritos revelaram para Kardec a fonte de todos os problemas humanos, portanto de todas as doenças, está no orgulho e no egoísmo. Enquanto você não se decidir, não precisa resolver esse problema, mas se decidir a conhecer, a investigar, a trabalhar esse problema, o resto tudo vai ser paliativo, vai ser vai e volta, vai ser só sintoma. Você está pronto para a cura? Você tem a humildade de falar assim: eu preciso aprender, eu preciso pedir perdão, eu preciso aceitar que as dores da vida vêm para o meu bem. Não é que há males que vêm para bem, é que todos os aparentes males vêm para o nosso bem. Todas as doenças físicas são tratamentos espirituais. Será que a gente está realmente preparado para a luz? A resposta é de cada um. Ninguém aqui, Deus nos ama em liberdade, ninguém aqui pode impingir que vocês estejam prontos para a cura. Isso não existe. Mas pelo menos você não saia falando mal de Semente. Você saiba que isso, se a luz não entrou na tua casa, não é por falta de sol. O sol está lá. E nesse momento, estimulados pela nossa conversa, cada um pensou numa mágoa, pensou numa culpa que vinha ensombrecendo a sua vida, um erro que você cometeu e que você não se perdoa, uma pessoa que te magoou, às vezes um membro da tua família, de quem você esperava muito e que te envenenou a alma, um medo que se cronificou por uma experiência infeliz. Nós estamos doentes, mas sabermos doentes é o início da cura. E nós viemos aqui. Mas hoje nós aprendemos que a nossa parte precisa ser feita. Nós precisamos afastar as culpas, afastar as mágoas como cortinas de nossa janela, para que Jesus, para que Deus, para que a saúde possa finalmente entrar. Mentaliza agora a tua casa mental, tua casa física. Pega uma janela qualquer da tua casa
Imagina que haja cortinas na frente e você afastando e falando: eu te perdoo, eu me perdoo, eu creio em ti, Deus, eu aceito o tratamento que a vida está me dando. E a luz entrando na tua casa, entrando em você, expulsando as sombras e finalmente te curando. É Jesus que assim entra na nossa vida e fala para todos nós: a tua fé te salvou. Muito boa noite, gente. Deixei de falar que eu tenho feito palestra uniformizado, Fraternidade Sem Fronteira, porque todo o rendimento do livro, não é o lucro, é todo o dinheiro que entrar, vai para a Fraternidade Sem Fronteira, que é um trabalho fundamental. Sugiro que vocês conheçam YouTube, Facebook, tem muito material, muito vídeo sobre isso. Eles fazem um trabalho maravilhoso na África, Moçambique e Angola. Eles fazem um trabalho lindo em Campina Grande, na Paraíba, de estimulação às crianças microcéfalas. E fazem 2 centros de acolhimento aos venezuelanos no norte do país. E o nosso livro, não é que eu tiro do bolso não, ainda não cheguei nesse ponto. O livro está indo integralmente para lá porque os primeiros livros pagaram o custo dos últimos, e daí fica fácil, tá bom? Não quero mais. Nós, Baixada Santista, já fizemos 4 doações para a Fraternidade Sem Fronteiras, cada uma de R$10 mil, e tudo isso veio da Baixada Santista. Você vai falar: do trabalho todo é pouco, certo? Mas é o que a gente pode fazer, certo? Então, quem tiver interessado, quem tiver a possibilidade, são R$30 o exemplar, e a gente pode também, quem quiser ver as palestras no YouTube e Facebook, também a gente grava para isso. Muito obrigado, boa noite a todos.